Então fala você que se conecta comigo para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connection. Eu sou o Eduardo Ferrari e trago algumas informações do nosso Vascão da Gama. Antes eu peço para que você se inscreva aí no canal, deixe o seu like e acione o sino de notificações aqui no canal, beleza? É muito importante sua inscrição, botãozão vermelho aí do lado esquerdo do seu smartphone, é de graça, se inscreve aí e vamos juntos falar do nosso gigante da colina. Nós vamos falar sobre o Palácio, que chegou do Internacional, com status de titular no Vasco. Nos últimos anos aí, a contratação mais cara que o Vasco fez na sua história, né? Uma das mais caras, né? O Vasco comprou o passe do jogador por 10 milhões de reais. E vamos falar também sobre o Júlio Brandt, que deu uma declaração um pouco polêmica, pedindo esclarecimento sobre os 70 milhões que a 777 Partners fez, aquele empréstimo ponte que todos sabem aqui, para o Vasco da Gama, para o nosso Vasco, beleza? Vamos começar aqui com o assunto envolvendo o jogador que veio do Internacional para o Vasco, que está liberado, assim como Eric, enfim, e outros jogadores que eu trouxe hoje no vídeo pela manhã, falando sobre os jogadores que estão liberados. O Vasco da Gama acertou a contratação desse jogador, né, Carlos Palácio, junto ao Internacional, por 1,6 milhões de dólares por 70% do passe desse jogador. Só para relembrar vocês aqui, isso aqui vocês já sabem, e o contrato dele com o Vasco vai até o final de 2024. Carlos Palácios se destaca bastante nos treinamentos, chegou com outra postura no Vasco, a questão dele motivacional no Internacional, enfim, a motivação dele lá estava muito menor, chegou no Vasco, chegou bem, esperamos demais que o Palácios dê certo no Vasco, torço por isso. Gente, uma coisa clara, que eu já deixei aqui, eu torço para que todos os jogadores contratados pelo Vasco deem certo, sem meio termo aqui, beleza? Então, o Palácios, que deve jogar contra o CRB no próximo sábado, em Alagoas, 19 horas da noite, com transmissão aqui do canal, hein? Se inscreve aí no canal, deixa o like, acione, é muito importante o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Então se inscreve aí, é de graça, não paga nada, então não custa nada. Se não gostar, beleza, depois é só retirar a sua inscrição lá e tal, tudo mais. Mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve aí, dá uma força aqui pro canal. Então o Palácios chega com status de titular, né? Jogou pela seleção chilena, se destacou pela seleção chilena, também pelo União do Chile, onde ele foi titular absoluto, despontou para o cenário sul-americano e também mundial, por que não? E despertou interesse, então, no primeiro momento do Internacional. Muita gente falou, Eduardo, mas por que o Palácios não conseguiu certo destaque no Inter? Olha, o Palácio chegou em plena pandemia, pegou o Covid, após a Covid ele sofreu uma lesão, então ele acabou perdendo espaço. Isso é normal no mundo do futebol, gente. A gente tem que parar com esse negócio de, então o jogador não pode se machucar, nós ainda vivemos uma pandemia, tá? Essa maquiagem que estão fazendo aí em volta da pandemia, sabemos muito bem que tem muita coisa acontecendo ainda, mas por conta do carnaval estão maquiando isso tudo, isso tem que ser falado, tá? Eu me preocupo muito, acho que todo mundo tem que continuar se cuidando, álcool em gel, máscara, sim, porque é uma doença grave e que continua matando no Brasil. E as pessoas, coincidentemente, né? O carnaval chegou no Rio de Janeiro, as pessoas param de falar sobre a doença que mais mata no mundo, a Covid-19, beleza? Outra questão que me chamou a atenção aqui, vamos lá. O Júlio Brandt, né, deu uma declaração, vou pegar a matéria aqui,
saiu também na Net Vasco, que quer explicações sobre os 70 milhões, pedindo explicações sobre os 70 milhões empréstimo ponte, esse que a 77 Partners fez para o Vasco, 777 Partners fez para o Vasco, aí no mês retrasado, né, lá em fevereiro e tal, janeiro para fevereiro. Beleza, tem que esclarecer mesmo, tem que mostrar para todo mundo ver para onde que o dinheiro está indo. Porém, é importante falar para o torcedor, tem que deixar isso claro, que eles não comentam. A política dentro do Vasco, ela é tão chata, eu não gosto de falar, porque eles não falam assim, olha, o Vasco está com salários em dia, o Vasco, o pagamento dos credores estão em dia, e o Vasco tem dinheiro em caixa. Legal falar para o torcedor, você aí do outro lado, dizer quanto de repente tem em caixa, né? Olha, eu quero saber, sim, eu tenho curiosidade, até eu também quero saber quanto que o Vasco tem em caixa, mas o Vasco está com o ano de 2022, desculpe, resolvido financeiramente falando, tá certo? Então, assim, torcedor, torcedora, tem que parar de causar o tempo inteiro e apoiar um pouco mais, principalmente eles que são políticos, eles que, cara, é coisa de doido, mas eles são os caras que comandam o futebol do Vasco, eles são os caras que ajudam, dizem pelo menos, né, que ajudam o Vasco, não sei o que, bananada, e fica sempre causando historinha o tempo inteiro, pedindo explicações disso, daquilo. Cara, gente, se unem em prol do Vasco e parem com essa palhaçada o tempo todo, porque o torcedor está cansado disso tudo, tá certo? Eu tenho que parar muitas das vezes para noticiar coisas assim que eu sei que se eu não falar aqui, outros vão fazer vídeos causando problemas onde não tem problema. Vocês estão entendendo aqui a minha linha de raciocínio? Tipo assim, não tem um problema ali, mas eu vou causar um problema, eu vou arrumar um problema aqui para dizer que o Vasco está passando por tribulações, quando nesse momento não está. Não está. Financeiramente falando, não está. Garanto para vocês que não está. Então tem que parar com essa bobeirada o tempo todo e aprender a apoiar a instituição. Tanto o Júlio Brandt, quanto o Sérgio Frias, quanto os Cambal A4. Todos eles são farinha do mesmo saco. Se quiserem ajudar o Vasco, que se unam. Para com essa palhaçada de ali é é o amarelo, ali é o rosinha, ali é o verdinho, ali é... Para com essa palhaçada o tempo todo. O torcedor está cansado dessa sacanagem com a instituição. Para com essa bobeirada. Se unem pro... quero explicação. Beleza, quer explicação? Abre para o torcedor também, que é sócio, para o torcedor que ajuda o Vasco. Abre para todo mundo ver. E coloque, assim como foi lá no lance do Pedrinho, fica rindo, batendo palminha, todo mundo juntinho. Agora o torcedor quer entender mais, quer ir mais além, tá? Quer ir mais além. Tem dinheiro em caixa? Beleza, então mostra para a torcida, mostra para o sócio, sabe? O torcedor que não tem condições de ser sócio, e daí? É torcedor do mesmo jeito, ajuda, compra camisa, compra ingresso, tá certo? Esse time vergonhoso o tempo inteiro dentro do campo. Tem que parar com essa palhaçada o tempo todo. Sempre quando o Vasco, a gente acha, né, que o Vasco, e eu tenho fé em Deus que o Vasco vai andar, o Vasco vai caminhar, o Vasco vai navegar por mares mais calmos, vem um feiticeiro desse aí da vida e começa a causar historinha no Vasco. Não, quero entender, como se fosse um santinho e você tivesse que dar uma coroinha para ele ficar tranquilão. Pelo amor de Deus, porra. Sai daí, ô Júlio Brandt, vai ajudar o Vasco. Se coloca à disposição da instituição. Você, o Levin, o Sérgio Fria, vai todo mundo lá no pé do Salgado e se coloca à disposição do clube, que aí eu vou tirar o chapéu para todos vocês. Ao contrário, meu amigo, para de ficar causando o tempo inteiro, porque o Vasco precisa de ajuda nessa gestão horrorosa, deixando isso claro, horrorosa, que o Salgado vem conduzindo à frente do Vasco. A nossa esperança, e a minha torcida também, é que a 777 Partners assuma, de uma vez por todas, o futebol do Vasco. Porque eu não aguento, você, torcedor aí do outro lado, também não aguenta mais
E a única solução, nesse momento, é vender o futebol do Vasco para uma empresa que não vai roubar dela mesma, que não vai tirar dinheiro dela mesma e vai colocar, vai investir em jogadores mais novos, vai investir no futebol do Vasco e fazer, sim, um Vasco mais forte. Podem acreditar no que eu estou falando. Muitos não se inscrevem aqui, muitos não acompanham o canal aqui, porque estão duvidando. Mas, ó, aquele lá de cima é muito fiel e vocês terão provas do que eu, Eduardo Ferrari, falo aqui diariamente sobre o nosso Vasco. Beleza? Logo mais, à noite, hoje, uma live aqui no canal. Mais informações sobre o nosso Vasco. Espero você, inscrito aqui no canal, membro aqui do canal, sei lá, que acompanha o canal aqui. Tamo junto, rapaziada. Um beijo no coração de todos. Eu sou Eduardo Ferrari. Deixo mais um vídeo aqui, mais uma vez. Se inscreve aí, é de graça. Deixa o like, acione o sino de notificações. Vamos juntos continuar falando da nossa tão amada e honrada instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Tá certo? Beijo e saudações vascaínas.